Olá, primatas. A câmera tá balançando. Balança comigo. Vamos conversar um cadinho? Hoje eu queria falar com vocês, como eu disse que eu ia começar a falar sobre esse tema. Cá estamos, transtorno do espectro autista. Eu sou autista, diagnosticado já há alguns anos aí. Não acho que é um vídeo para testemunha aqui agora. Nesse vídeo eu quero simplesmente conversar sobre um ponto específico, que é autismo não é doença. Inclusive, esse termo autismo, eu detesto usar esse termo. Geralmente você vai me ver falando sobre o TEA e não o autismo, porque o autismo tem uma conotação de doença. O ismo geralmente traz essa conotação de doença e também é a forma como a sociedade em geral ainda enxerga o TEA, o transtorno do espectro autista. Por que é que ele não é uma doença? Bom, existem uma série de definições e estudos que em relação a transtornos psíquicos, em relação às doenças, ao tratamento de doenças, a terapias e a condições. E eu não tenho, nesse momento, material na minha mão para falar disso em detalhe, mas o mais simples de se entender é o seguinte. Uma doença, você pode entender por algo que... A moto apareceu para vocês também? Aqui também. Vou tentar ignorar porque esse vídeo eu não vou editar. Você pode entender por uma doença, vírus que você pode pegar pode te causar uma doença, ou algo que você comeu, que estava contaminado com alguma coisa, pode te causar uma doença, e pode ser algo invasivo no seu corpo que você precisa eliminar de alguma forma, ou que você precisa tratar, ou seu corpo precisa regenerar de algum jeito. Em geral, quando a gente fala de doença, de novo, não use isso na sua aula de biologia ou na sua escola de medicina, mas em geral, quando a gente fala de doença, a gente está falando de algo que foi adquirido e que prejudica fisicamente de algum jeito e que a gente pode tratar para eliminar esse fator. No caso do transtorno do espectro autista, nós não estamos falando de uma doença. E por que é que a gente usa a palavra transtorno do espectro autista e não o autismo? Porque um transtorno implica em diferenças neurológicas, diferenças amplas, mas eu vou abordar aqui especificamente diferenças neurológicas. Diferenças neurológicas, que termo bonito, o que isso significa? Nossos cérebros, que eu acho que são mais básicos que eu posso trazer aqui sobre o TEA, eles funcionam através da comunicação de neurônios, enfim, e tem toda uma dinâmica complexa. E existe uma forma como esse cérebro é estruturado, em geral, na população. Então, tipicamente, um cérebro, ele tem certas conexões, e aqui entra a questão de distância, tamanho de partes do cérebro, e quais caminhos o seu cérebro usa para controlar certas funções, por exemplo, para movimentar seu braço, para mexer com a sua cara, e para pular, enfim, tudo isso usa áreas específicas, não que tenha uma área só no cérebro que seja a área que controla isso, mas o cérebro ele tem formas de acender esses neurônios, de se comunicar, que vão controlar essas funções e que vão controlar a forma como, por exemplo, a sua visão funciona ou não, a sua audição. Inclusive, por exemplo, a audição, você pode ter pessoas que têm problemas de audição, pode ser um problema aqui mesmo, no canal condutor, aqui, no ouvido em si, nesse aparato que recebe as vibrações sonoras, mas pode ser também uma questão neurológica, pode ser que o seu cérebro, ou por alguma formação, ou por algum dano que você sofreu, enfim, isso pode fazer com que você tenha a audição prejudicada, não porque o seu ouvido ou os nervos do seu ouvido estão com algum problema, mas porque no seu cérebro existe alguma coisa acontecendo ali. Então, ok, dito isso, o transtorno. O transtorno, no caso do transtorno espectro autista, transtorno do déficit de atenção, transtorno borderline, por exemplo, eu não vou usar outros aqui porque eu não tenho certeza quais são transtornos e quais não são. Mas esses transtornos, a gente usa essa palavra para caracterizar o seguinte: certas pessoas, certos cérebros, algumas pessoas, uma parcela pequena da população, possui uma forma com que os neurônios se comunicam, uma distância entre partes, um tamanho, uma proporção entre tamanhos, olha eu balançando o mundo aqui, ó. Uma proporção entre tamanhos de áreas do seu cérebro, enfim, possuem essas características diferentes do que tipicamente é esperado de um cérebro humano, e essa diferença, essa divergência nessa formação, nessa forma como esse cérebro é estruturado, isso gera peculiaridades para essas pessoas que não são típicas do restante da população.
E como nós somos uma espécie que vive em sociedade, como nós vivemos uma sociedade estruturada de uma certa forma, onde se espera que a pessoa possa ter uma carreira, onde se você quiser prosseguir com uma família, você precisa seguir certas dinâmicas e tudo mais, essa tipicidade do cérebro, como a maioria da população tem um cérebro desse tipo, a sociedade acabou meio que naturalmente, não naturalmente só, tá? Claro que sempre houve pressões específicas aí, mas de forma geral existe um jeito com que foi montada essa sociedade para que essas pessoas vivam nessa sociedade e que a sociedade consiga, bom, atualmente aí entra uma questão de sociologia, mas sendo o mais desinformado socialmente possível falando aqui, tá? É a forma como a sociedade conseguiu funcionar até aqui, onde conseguiu chegar até aqui. Só que essa forma como essa sociedade se estruturou não leva em consideração, eu ia falar quase nunca, mas nunca, a sociedade não leva naturalmente em consideração, não sei nem porque eu estou usando aspas não, tá? Vou tirar as aspas aqui. A sociedade não leva naturalmente em consideração as pessoas que não têm um cérebro estruturado exatamente da forma como a maioria da população. E aí usaram termos ao longo de muito tempo, por exemplo, o termo especial e o termo... Bom, eu não vou traçar aqui toda a história desses termos, porque eu não quero que esse vídeo fique muito depressivo, muito mais do que precisa ser. Então, as pessoas que têm essa neurologia diferente vão receber informações do mundo de forma diferente, o cérebro vai processar informações de jeito diferente, coisas diferentes vão causar estresse nela, que não causam estresse em outras pessoas. Essas pessoas podem ter crises que são externalizadas de algum jeito, mas que são causadas internamente no cérebro, que são diferentes daquilo que é esperado das outras pessoas. Então, nesses casos, a gente usa essa palavra, pelo menos, especificamente aqui no caso dos transtornos. Quando a gente usa a palavra transtorno, a gente está falando disso. Então, eu, que sou autista, eu não nasci e peguei uma doença do autismo. E eu também não tenho a doença autismo desde o ventre da minha mãe, não. Eu fui formado e eu fui me desenvolvendo biologicamente de um jeito onde meu cérebro fez as conexões e desenvolveu de um jeito ou de outro, que me gera certas dificuldades que outras pessoas em geral não têm, tá? Quais dificuldades eu tenho que todo mundo tem? Porque essa é a primeira coisa que vem para todo mundo. Todo mundo tem dificuldade, ok. Todo mundo, a menos que você tenha nascido no berço de ouro, todo mundo tem dificuldade financeira, todo mundo sofre estresse no trabalho, todo mundo passa decepção amorosa, todo mundo pode ser enganado por pessoas, todo mundo pode ter dificuldade de socializar, ok. Isso são características neurotípicas, e aí que entra a palavra neurotípica. E quando a gente vai falar dos cérebros que têm uma neurologia divergente do que é esperado, a gente fala de neurodivergente ou neurodiverso atualmente, que também tem uma conotação mais social. Então, neurotípico, em geral, eu acho que 90% da população mundial, 90 e mais por cento, eu não vou chutar números aqui de novo, que lidam com essas dificuldades no dia a dia. As pessoas neurodiversas lidam com essas dificuldades e dificuldades adicionais, porque essa sociedade não foi feita para elas, para nós, não só para autistas, como também transtorno de déficit de atenção, transtorno bipolar, enfim. Uma comparação que deve ser feita com cautela para não ser insensível, tá? Mas uma comparação que eu considero útil para ilustrar a questão dos transtornos e como é que isso gera problemas a mais, é você pensar, por exemplo, numa cadeira de rodas, uma pessoa numa cadeira de rodas. Ela pode ter nascido com algum problema que ela não consegue usar as pernas. Tá vendo? Até a palavra que eu uso, problema, porque espera-se que as pessoas nasçam com duas pernas funcionando, dois braços funcionando. E então, as pessoas que nascem e funcionam diferente disso, a sociedade não é construída para elas. Então, uma pessoa que está numa cadeira de rodas, por exemplo, ela vai ter infinitos desafios na nossa sociedade, em especial em cidades e bairros e casas, onde as pessoas não ligam e as pessoas tratam simplesmente como um deficiente, como uma pessoa deficiente, e não uma pessoa que tem uma deficiência devido ao fato de ela querer viver nessa sociedade em que nós estamos. Então, uma pessoa com cadeira de rodas é visível para você o porquê que ela vai ter dificuldades quando ela se depara com uma escada e num lugar onde não tem uma rampa, ou quando ela se depara com uma rampa que é muito íngreme, muito pequena, ou quando ela precisa de uma coisa básica, acessível, mas está num lugar muito alto e não foi avisado para ela que esse lugar seria alto, e não foi avisado para ela que teria uma escada. Então, a cadeira de rodas é um lugar visível, onde as pessoas
onde vai ser aceito que essa pessoa está com dificuldades, e aí que entra o ponto da insensibilidade que eu disse antes. Eu não gosto de falar muito mais do que isso, porque as pessoas que estão em cadeira de rodas também enfrentam infinitos desafios, elas não têm a compreensão da sociedade, tá? A gente ainda não chegou nesse ponto, ainda tem muita gente que acha que pessoas com deficiência são folgadas ou são inúteis e não levam em consideração nossas necessidades. Enfim, essa é uma luta de pessoas com deficiência, pessoas com cadeira de rodas lutando por rampas, lutando por acesso, lutando por lugares que permitam ela ter uma mobilidade melhor. Por exemplo, os carros da nossa sociedade são feitos usando pedais, pessoas que vão bater o pé ali e dirigir aqui. Então a pessoa que tem uma necessidade diferente, por exemplo, a pessoa com cadeira de rodas, ela não tem acesso fácil a um carro. Se você for em qualquer concessionária, eu não sei porque eu não tenho carro, não é muito a minha praia também, mas se você for num lugar e comprar um carro, você vai ter que fazer muito mais esforço do que normalmente as pessoas fariam se você estiver procurando para uma pessoa que não possa pisar em pedais. Porque aí você vai ter que procurar um carro especializado, que seja dirigível só usando as mãos e botões e etc. Enfim. Então, isso gera uma dificuldade muito maior para essa pessoa do que as pessoas normalmente. Normalmente as pessoas têm dificuldade de comprar um carro? Sim, eu acho que sim, pelo menos eu nunca comprei, eu não tenho nem carteira de motorista. Mas a pessoa que tem uma necessidade a mais em relação, uma necessidade diferente, não é nem uma necessidade a mais, mas é uma necessidade diferente do que o nosso sistema de produção em massa gera, ela vai ter muito mais dificuldade do que a população em geral de comprar um carro. Então, além de ter o problema financeiro, que a maioria da população tem, ela também vai ter o problema de que ela vai ter que gastar muito mais tempo procurando uma opção que funcione para ela, e aí leva primeiro o custo do tempo, o estresse que ela vai ter, pelo tempo que ela tem que gastar pesquisando isso, se é que ela vai conseguir pesquisar, se ela vai ter acesso a esse tipo de informação, e também, além de ter essa dificuldade e ter isso tudo mais, ela ainda vai provavelmente precisar comprar um carro que é mais caro. Por quê? Porque como não produzem em massa, esse carro vão produzir menos e vão querer cobrar mais por ele, porque eu não sei se você sabe, desculpe contar esse segredo, mas empresas multimilionárias não são caridosas, elas não se importam com causas sociais. Então, esse é o caso visível fisicamente da pessoa que possui uma deficiência nessa sociedade. Se a gente tivesse uma sociedade onde todas as pessoas andassem de cadeira de rodas e só algumas pessoas não andassem, provavelmente aí os carros iriam todos dirigindo com a mão, tudo seria adaptado com rampas, e aí quem passaria a necessidade seriam as pessoas que andam o dia inteiro com as duas pernas e tudo mais, iam achar que está tudo baixo, por causa da altura está tudo para, enfim. Então, esse é um exemplo que eu uso, e que eu de novo uso com cuidado, tá? Não estou minimizando como se fosse, ok, ele é visível, então todo mundo compreende. Não é assim, infelizmente, a gente ainda tem muita luta para fazer. Mas eu quero só para trazer o fato de que os transtornos psíquicos também geram deficiências na nossa sociedade. O problema é que você não está vendo meu neurônio aqui, tá? Meu cérebro está exposto aqui. A panqueca, eu talvez tenha que pegar ela, mas eu não vou pausar o vídeo dessa vez. O que as pessoas veem é o quê? É uma pessoa que não gosta de conversar muito, é uma pessoa que não gosta de ir em festa, é uma pessoa que não consegue gastar tanto tempo trabalhando quanto as outras, e aí pode, em muitos casos, inclusive, ver uma pessoa folgada, porque ela quer trabalhar menos que todo mundo tem dificuldade. Então, as minhas manifestações externas e as manifestações externas dos transtornos psíquicos não são tão convincentes quanto uma manifestação física. Eu estou de novo batendo aqui batendo no cepaleta. Você tem que ser mais compreensivo. Então, como essas dificuldades são mais observadas em terceira pessoa, inclusive a definição no DSM do transtorno do espectro autista é baseada na visão externa de uma pessoa não autista, que é olhar para um autista e falar, ele tem dificuldade de socialização, pode ter dificuldade de linguagem, não sei o quê. E não é a definição que a gente vive, por exemplo, a minha dificuldade sensorial, onde o meu cérebro não filtra sons, não filtra luzes, onde meu cérebro não escolhe essas informações, onde a energia que eu tenho para o meu dia, eu não tenho uma para manter vivo e a outra para trabalhar, a outra para me divertir. Não, a minha energia é toda direcionada a sobreviver e a fazer outras coisas. Então, num dia onde, por exemplo, eu gravo um vídeo, é mais difícil para o meu cérebro, pela forma como ele funciona, é mais difícil eu fazer qualquer outra função. Comer, escovar dente, editar.
E, enfim, então, essas manifestações que as pessoas veem, geralmente não levam de primeira a visão de que nós temos um transtorno e que nós somos pessoas com deficiência, que nós somos nessa sociedade, nós somos pessoas com deficiência, nós temos direitos a adaptações. Não é uma bondade da sociedade, é o fato de que a sociedade não aceita a gente, não fala que a gente é bem-vindo. Quando eu entro num shopping, por exemplo, eu não consigo ficar muito tempo, porque ele não é projetado para mim, ele não liga para mim, não é nem que ele não é projetado para mim, é que ele não liga para mim. O shopping não liga para o fato de que o meu cérebro se estressa num lugar com muito barulho e que isso pode gerar uma crise em mim emocional e que isso pode me paralisar. Eu posso não conseguir tomar banho depois de 3 dias porque o meu cérebro ainda está processando e lidando com a sobrecarga sensorial. Então, ok, eu trouxe isso aqui falando, vamos lá, do transtorno e não é doença. Ok, considerando tudo isso, por que então que a gente não trata como doença? Por que a gente não procura a cura do autismo? Primeiramente, como eu expliquei isso tudo aí, isso é uma questão da sociedade, isso não é uma questão nossa, isso não é uma questão minha, não sou eu que sou uma pessoa defeituosa. A questão é, a sociedade onde eu vivo, onde eu nasci, me trata exige uma dinâmica de mim que não é justo esperar que eu corresponda como o cérebro neurotípico, porque meu cérebro não é estruturado dessa forma. Assim como não é justo você pedir que as pessoas de cadeira de rodas se virem para subir quaisquer escadas. Não vamos pôr rampa em lugar nenhum, vocês que se virem, porque a vida de todo mundo é difícil. Então, como a sociedade é que é injusta aqui, no caso do autismo e outros transtornos, eu não sou defeituoso. A questão é, se eu tiver uma sociedade onde eu sou bem-vindo, ninguém vai nem precisar preocupar com o fato de que eu tenho um transtorno. Numa sociedade onde existisse essa preocupação, por exemplo, onde a fábrica, enfim, que tem aqui perto, não fica tocando sirene alta o tempo todo, onde os carros não ficam fazendo barulho o tempo todo para lá e para cá, onde as motos, o pessoal não faz aquele negócio da moto para ela fazer mais barulho. Enfim, nessa sociedade onde pensam, será que nesse lugar aqui a gente devia ter música alta o tempo todo? Pera, tem pessoas que podem ter crises se a gente fizer isso, então não vamos tentar uma alternativa. Onde as baladas não fossem todas barulho, pá, 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 onde tudo isso fosse estruturado, considerando pessoas com uma neurologia diversa, pessoas neurodivergentes, eu não seria uma pessoa doente. Então, primeiramente, você falar então, primeiramente não, tô falando primeiramente, já estou falando há 20 minutos, não é primeiramente. Falar então, por exemplo, em cura pro TEA, a gente cai numa outra discussão, já que a gente não é uma doença, não é um vírus, não é algo a ser removido ou curado pelo corpo. É simplesmente uma forma como o nosso organismo se desenvolveu. Então, quem sabe se a gente prevenisse o autismo em crianças. E aí a gente começa a cair no território onde a gente olha para os bebês que estão sendo formados e questiona se ele é diferente. Ele deveria nascer? E eu estou fazendo a maior força do universo para falar essa frase, porque para mim é instintivamente absurda. Mas talvez você concorde. Você concorda com a ideia de que a gente deve selecionar os melhores bebês para nascer? E se eles têm problemas, a gente deve ou interagir, interferir e não deixar nascer, ou a gente deve moldar, arrumar formas de projetar bebês que sejam mais adequados ao que a gente quer. E que, já que essas pessoas têm dificuldades na nossa sociedade, talvez elas não sejam úteis para essa sociedade, né? Talvez a sociedade vá chegar a um ponto mais evoluído se essa sociedade parar de considerar as pessoas inferiores. E eu não sei se você percebeu, mas a gente acabou de definir a filosofia nazista e o racismo em geral. Porque a eugenia era isso, tá? Eugenia é basicamente um campo antigo da medicina, e aí é uma das manchas assombrosas na ciência, numa época onde se desenvolveu a ideia de melhorar a humanidade através... Enfim, a eugenia é a ideia de que existe uma raça superior, uma forma superior de ser humano, e... Enfim, eu não quero trazer muito disso para esse vídeo, mas a gente sabe... Eu espero que você saiba naturalmente qual é o problema, uma vez que você define a ideia de uma raça superior. Se você não vê o problema disso, eu não quero você assistir meus vídeos. Então,
a fala cura para o autismo, não tem como você desvincular desse raciocínio da eugenia, porque nós estamos falando de uma forma como o cérebro funciona. É tão difícil falar disso, porque olha como é sensível esse tema, mas não é dada essa sensibilidade quando falam, por exemplo, do autismo. Simplesmente falam do autismo como se fosse ok falar de procurar cura para o autismo e de tentar mexer no cérebro. E aí entra aquele porcaria dos carros aí, das fábricas de carros elétricos, que muita gente adora na internet, eu não quero nem falar o nome dele aqui, pro algoritmo ANTA do YouTube não recomendar vídeos dele, mas entra ele falando sobre os chips no cérebro para tentar reestruturar e curar o autismo. É a mesma razão pela qual é desumano você falar em, por exemplo, a cura gay, em você tentar curar a homossexualidade de alguém, porque não é uma doença. Homossexualidade não entra nessa parte de transtornos e questões assim. Ela já passou por esse problema, e é reconhecido cientificamente que essa visão não faz sentido você chamar de doença. Se trata em relação a outra questão, e eu não quero falar aqui de identidade de gênero e tudo mais, desculpa, mas no caso do transtorno do espectro autista, nós ainda vemos dessa forma porque é uma forma médica de dizer que nós temos necessidades diferentes da população em geral. Não é à toa que a maioria dos autistas que você conhece, ou sites onde você vai ver informações sobre o transtorno do espectro autista, você vai ver falando sobre crianças autistas, como ajudar a sua criança autista, e direitos da mãe do autista, e como você pode fazer com as crianças autistas que estão em crise. E dificilmente você vai ver falando sobre os direitos do autista adulto. Isso diz muito sobre a nossa sociedade, porque ou não se espera que o autista vire adulto, ou, uma vez que ele é adulto, espera-se que ele se vire por conta própria. E, infelizmente, é isso que acontece hoje mundo afora. Tá? Um número alarmante de autistas é mendigo, sem teto. Entrando agora na parte deprimente de fazer vídeos sobre esse assunto e de pesquisar, eu fui pesquisar aqui agora o número para dar uma noção de quantos autistas estão em situação de rua mundo afora hoje, e quase não tem interesse nessa pesquisa, pelo menos em português. Em inglês, sobre outros países, já se tem algum movimento de pesquisa sobre isso, que mostra que cerca de 10 a 12% dos autistas estão em situação de rua, comparado a 1% do restante da população. E no Brasil, eu não consegui nenhum número específico. Eu sequer consegui encontrar aqui um interesse por isso, né? E quase que eu esqueço de fazer o contraste do número. Cerca de 1% da população mundial é autista. Então é um número bem baixo. Agora é um tema que está começando a ser falado mais, e as pessoas reclamam da gente falar disso, porque agora está na moda falar disso. Ou seja, a gente tem que calar a boca, né? A gente tem que ser invisível e mudo, a gente não pode falar sobre o problema, mas cerca de 1% da população é autista, e desse 1%, cerca de 10% são sem teto. Obrigado, pai e mãe, por me ajudarem, e obrigado, apoiadores do canal. Para Davi de ontem, Davi de hoje cedo, na verdade, eu gravei esse vídeo mais cedo. Tá? É um número bem alto, não é um número, aquilo que a gente considera a média esperada, que eu não sei a palavra certa aqui, porque esperada é horrível essa palavra, né? Eu espero que ninguém fique sem teto, que ninguém tenha dificuldade de comer e de sobreviver. A taxa de autistas que não têm uma moradia é extremamente alta. Você também vai ver, por exemplo, autistas como eu, que as pessoas olham por fora e falam, não, mas essa pessoa tá ok, olha. Isso é extremamente também doído pra mim quando falam isso, porque se eu não filmar as minhas crises emocionais, e se eu não... O problema é esse também, eu não tenho como comunicar exatamente os problemas, as dificuldades que eu enfrento, mas se eu não filmar as desgraças que eu tô passando, o que dizem pra mim é que eu não tenho nada do que reclamar. Então, você vai ver autistas como eu na vida adulta, em geral, que não conseguiram estabelecer uma carreira ou que não conseguiram estabelecer uma família. Em geral, você vai conhecer autistas adultos, você vai conhecer, ou vão ser pessoas que moram na rua, ou vão ser pessoas que deram a sorte, e eu tô meio que nessa de ter uma rede de suporte e de conseguir encontrar um mecanismo para tentar sobreviver na sociedade, apesar dos obstáculos que ela impõe, ou a parte mais triste, e que é a parte
que vocês até acompanharam quando eu falei sobre isso no canal, os autistas que tiram a própria vida, porque chega um ponto onde você não tem, já é difícil para a gente comunicar as nossas necessidades. Eu me sinto obrigado a falar sobre esse tema aqui também, porque eu tenho esse privilégio, essa sorte de me comunicar muito bem e ter conseguido um espaço no YouTube. Mas para a maioria de nós autistas, isso não é uma opção. E depois de muito tempo de sofrimento, muitos autistas recorrem a isso. E eu não conheci ainda um autista que não tenha considerado essa opção. Tá? Isso inclui eu já falei disso aqui no canal. Isso não é uma opção que a gente quer numa sociedade humana. Tá? Pode ser uma opção que você aceita como uma pessoa horrível, se você for uma pessoa horrível, mas numa sociedade onde a gente pensa uns nos outros... Ele acabou de... Acho que ele viu a seriedade que o vídeo estava e ele resolveu cortar a seriedade com o latido. Numa sociedade que considera as outras pessoas como importantes, numa sociedade que valoriza a humanidade, isso não deveria ser algo normal. Então, quando nós falarmos de transtorno do espectro autista, primeiramente lembre-se que não é uma doença, lembre-se também de que não é algo a ser curado, é uma neurodivergência que a gente precisa de adaptações, a gente precisa de direitos. E nós estamos começando a ter direitos. Em geral, por enquanto, a maioria dos direitos relacionados ao TEA são direitos para a mãe e para o pai que trabalham e cuidam da criança autista. Uma vez que o autista vira adulto, espera-se que ou ele se mate, ou ele morre na rua, ou a combinação das duas. E pessoas como eu, como outros autistas que conseguiram uma carreira, conseguiram ser bem-sucedidos apesar das dificuldades, essas pessoas vão ser usadas como exemplo de que qualquer um consegue superar. E eu espero que você saiba que eu não sou um exemplo de conseguir superar. Inclusive você que me assiste e é autista, antes que você sinta sequer o mínimo de... Antes que isso toque na sua autoestima de algum jeito negativo, saiba que eu estou aqui gravando com muito sofrimento. A minha vida no dia a dia ainda está completamente desestabilizada. Minha situação financeira ainda é a mesma que sempre foi. Eu toda semana, todo dia, me preocupando se no mês que vem eu vou ter onde morar e comer. Atualmente eu tenho onde morar e eu sei que eu vou ter comida porque eu estou morando perto dos meus pais. Não estou morando com eles, mas eu estou praticamente com eles. Então eu como junto com meus pais lá. Eu tive essa sorte de ter uma rede de suporte boa, mas eu ainda tenho as mesmas dificuldades de crises que você também tem, o autista, tá? Se você não é autista, você saiba aqui agora. Que quando essa câmera não está me filmando, eu não sou essa pessoa que está aqui. Eu geralmente sou uma pessoa que fica sentada quieta e tentando gerenciar de alguma forma minhas energias para que eu possa existir nessa nossa sociedade que não nos quer. Eu não quero terminar nesse tom, mas eu espero ter trazido alguma luz para vocês sobre o transtorno do espectro autista e alguma sensibilidade para as pessoas que ainda não conseguem compreender por que é que nós falamos sobre esse tema. Porque primeiro, essa deficiência que a gente carrega é invisível, não é perceptível fisicamente. Se você falar que você vê fisicamente, eu não vou fazer nada porque eu não te conheço, eu não sei onde você mora, mas não é algo perceptível e nem deveria ser, porque de novo a gente cai no território da eugenia, vamos reconhecer a raça, vamos reconhecer a cor, vamos reconhecer não sei o quê, mas como isso é invisível, as pessoas simplesmente não pensam que a gente pode ter uma dificuldade a mais. E aí, uma vez que a gente expõe que a gente tem essa dificuldade e que a gente é autista, muitas vezes o que retorna pra gente é o pessoal só fala disso, usa isso como desculpa, não sei o quê, e agora tudo é autismo. Então, é uma sinuca de bico que vocês colocam a gente quando falam dessa forma. Porque quando aceitam que a gente tem dificuldade, esperam que a gente passe fome, que a gente não pode progredir, crescer numa sociedade. Não é bem-vindo um autista que tem um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos. Não é bem-vindo um autista que é juiz de direito. Não é esperado um autista que é presidente de uma empresa. O autista ele é bem-vindo contanto que ele seja o deficiente lá. Assim como é com todas as pessoas com deficiência. Não é aceito que a gente tenha direitos e que uma vez que a gente tem esses direitos, a gente consiga crescer e florescer na sociedade. Não. A gente tem que ter o direito de ser miserável. Você é o deficiente, você tem que receber um salário pequeno, você tem que passar dificuldade no seu dia a dia, você não pode ter uma família, você não pode ser feliz. Se você é feliz, você não é deficiente. É isso que é esperado da gente em geral, e é extremamente frustrante porque uma vez que a gente luta para conseguir algum direito e também para conseguir começar a florescer de algum jeito, entra a barreira extra por parte das pessoas, porque não é aceito que a gente
continue precisando de direitos uma vez que a gente é feliz. A gente só pode ser um pouquinho feliz. Uma vez que você está no básico da sobrevivência, acabou. Não podemos mais permitir que você tenha direitos. Esse direito tem que ir embora e agora você tem que voltar a ser o miserável lá no cantinho, porque você é uma pessoa com deficiência. Não faça isso. Não age assim, não pense assim. E saiba que transtorno do espectro autista não é frescura, não é uma invenção. É importante procurar o diagnóstico, porque se você não procura o diagnóstico, você vai ter as mesmas dificuldades que você já tem, sem saber como lidar com elas e também sem saber dos direitos que você tem. Uma vez que você sabe que você tem um diagnóstico específico, você não precisa reinventar a roda sobre tratamento, sobre recursos para usar no seu dia a dia. Você pode agora se juntar a uma comunidade de pessoas que já passam por esses problemas e já resolveram questões que talvez você esteja agora ainda batendo cabeça tentando resolver. Então, o diagnóstico é importante para isso, para tornar a sua vida mais feliz. De novo, nós temos direito de ser felizes, de florescer. O diagnóstico é útil e é importante para isso, para nós termos recursos, mas também para nós lutarmos pelos nossos direitos. Nós temos direitos em relação a vagas de trabalho, nós temos direito em relação a concursos, nós temos direitos em relação à fila preferencial, e esses direitos não são um favor que a sociedade está fazendo para a gente. O diagnóstico é importante por causa disso, para a gente lutar pelos direitos, para a gente lidar com as questões do nosso dia a dia, para procurar as terapias devidas, e é isso. Espero que tenha ficado claro porque que o transtorno do espectro autista é um transtorno e não uma doença, e qual é a diferença, uma vez que a gente fala disso, e por que é que o diagnóstico é uma questão importante. Outras questões que abordam mais o transtorno do espectro autista, eu talvez trate em vídeos futuros. Nesse momento eu estou tentando estabelecer novamente a rotina de ter um tema sempre em andamento. Por isso que eu estou, por enquanto, postando todos os domingos às 9 da manhã, ainda que eu tenha que fazer esse vídeo assim, sem editar muita coisa. Enquanto eu não chegar nesse eixo de toda semana trabalhando num vídeo, eu vou fazer isso aqui porque é isso que o meu cérebro consegue nesse momento, tá? Eu não sei, eu espero chegar num ponto onde eu possa talvez ficar umas 2, 3 semanas sem postar, mas nessas 3 semanas eu tenho um tema que eu estou pesquisando, onde eu estou escrevendo, para produzir aqueles vídeos que é os que eu acho mais legais, é os que eu mais gosto de fazer, mas que exigem tempo e no meu caso ainda exige uma carga cognitiva maior. Então, por enquanto a gente continua se vendo todo domingo às 9 da manhã. E se você estiver gostando de vídeo assim, quem sabe eu não continuo com vídeo assim. Então, se você gosta do meu canal, se você quer que eu continue fazendo vídeos aqui, se você vai com a minha cara e se você tem condições, obviamente. Agradeço se você quiser apoiar o canal pelo Pix, contato@primatafalante.com. Esse é o Pix do canal. Eu vou colocar o QR Code na tela aqui. Você pode apoiar de forma recorrente pelo Pix, ou você pode apoiar pelo catarse.me/primatafalante. Pode ser mais prático para você, se você não quiser ficar pensando nisso todo mês, enfim. Você acessa lá tem um valor, você pode escolher o valor para colocar, e mensalmente eles vão já fazer essas cobranças, por exemplo, cartão de crédito, ou um boleto, aí eu não sei, eu não lembro exatamente, mas você pode conferir lá, catarse.me/primatafalante. Atualmente já temos vários apoiadores aí, eu agradeço todo mundo que tem apoiado. Eu estou fazendo um esforço para tentar adicionar os nomes aqui no vídeo e tudo mais, mas enfim, eu ainda estou voltando ao caminho aqui com os vídeos, então tenha um pouco de paciência. É isso, grande abraço pra vocês, muito obrigado por assistir isso tudo aqui. Se você assistiu isso tudo aqui, você provavelmente é uma parcela muito pequena dos meus inscritos. Coloca, por razões mineirísticas, a palavra trem no seu comentário. E aí eu vou saber, eu vou filtrar na hora de... Tem como eu fazer isso no YouTube? Eu vou filtrar pela palavra trem. Eu vou ler só eles, não vou ficar lendo muito comentário não. Comenta alguma coisa com a palavra trem e a gente vai se identificar lá, igual agentes secretos nos comentários. E é isso, grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Opa, desliga. Solta a boneca! Aê, moleque!